Fala aí, galera! Chegando nesse domingo para falar aqui, ó, de Tom Brady, camisa do Super Bowl 49, para falar do futuro de Tom Brady. Afinal, será que o camisa 12 vai se aposentar? Vai jogar com outra camisa? Será que teremos mais temporada de Tom Brady lá em Foxborough? Bom, esse é o assunto principal, mas eu vou aproveitar também para falar do sábado da rodada de Wild Card, que teve aí a AFC Sul levando a melhor sobre a AFC Leste. Eu apostava justamente o contrário, eu acreditava na vitória dos Bills e também dos Patriots, mas deu Houston Texans e Tennessee Titans avançando aí para o divisional. Vou começar falando do primeiro jogo, no jogo da vitória do Houston, né, que na verdade é mais uma derrota que vai entrar para o folclore da equipe do Buffalo Bills. Os Bills que não vencem um jogo de playoff desde 95, olha, estavam com a faca e o queijo na mão, 16-0, uma atuação muito boa no primeiro tempo, o Josh Allen fez um grande primeiro tempo, o time controlando, tendo tudo, não deixando a defesa fazer nada, com tudo na mão, mas como falando no futebol americano, se você tem a chance de matar, mata o seu rival, porque você não pode dar a menor possibilidade dele reverter o placar, e o Deshaun Watson conseguiu aí conduzir a equipe contra um destino que parecia, olha, não tinha como acabar com isso, não tinha como virar essa partida, mas Houston Texans conseguiu para a festa da sua torcida, estava quieta, estava triste, estava lamentando muito esse jogo, mas aí as coisas se acertaram e Houston, na prorrogação, conseguiu a vaga para o round divisional, ganhando o primeiro jogo aí dos playoffs dessa temporada. Os Bills, olha, muito controle de jogo, fazendo tudo direitinho, em dois setores. Quando abriu aquela vantagem 16-0, não sei se o time deu aquela relaxada e agora ganhamos, mas a defesa ficou um pouquinho mais solta e depois, quando precisou, não conseguiu se reencontrar, né? O Deshaun Watson tem seu mérito, mas eu vou apontar mais esse jogo com um problema de treinadores dos dois lados. Para começar com o Bill O'Brien, eu acho que ele lidou muito mais com a sorte do que com a competência. Ele teve muito mais sorte de conseguir reverter esse jogo, porque as coisas, olha, poderiam ser muito pior, o buraco poderia ser muito maior, não fosse a incompetência dos Bills. Eu acho que o Bill O'Brien, ele acaba desperdiçando um time muito talentoso que é essa equipe do Houston Texans. Durante a temporada regular inteira, a gente falava, é um time inconsistente, de altos e baixos, consegue perder uns jogos, ganha dos Patriots e perde dos Broncos, não se entrega em algumas partidas. Tem muito talento na equipe de Houston, mas eles não entregam de acordo. Eu acho o trabalho do Bill O'Brien deve permanecer, ele tem mais 3 anos de contrato, dificilmente você vai mandar embora o cara que levou o time até o round divisional, mas eu acho que ele vai se acomodando nesse pequeno sucesso que a equipe tem e deixa de entregar o verdadeiro potencial dessa franquia, né? E do outro lado, o Sean McDermott não conseguiu fazer o time dele matar a partida. O time parece que depois do 16-0 deu aquela relaxada mesmo, e aí não conseguiu se reencontrar, não conseguiu fazer os ajustes necessários para a equipe conseguir responder quando o Houston começou a fazer sua ofensiva, né? Então eu acho que é um trabalho muito mais de incompetência de ambos os treinadores, uma tentativa, sei lá, dos dois perderem, é que não tinha como os dois perderem. Isso aí ficou bem claro até na prorrogação, né? Ganhar chance, um trabalho muito ruim de ambos os técnicos. Foi um jogo emocionante, com certeza, um jogo que vai entrar para a história, pela virada, por toda forma, Houston está fazendo sua festa, mas eu acho que é um jogo que fica muito mais marcado pela incompetência de ambos os times do que pela qualidade do jogo em si. Depois, mais à noite, a equipe dos Patriots jogou em casa, depois do desastre que foi perder para os Dolphins, acabou com a chance, perdeu a chance do bye, podia estar descansando nessa semana, mas o time, isso aí é um reflexo do que foi a temporada inteira dos Patriots, um time inconsistente também, um time com muitos problemas mesmo ofensivamente. A gente acompanhou aqui no canal, falando desde lá de trás, o problema que o ataque tinha, a defesa fez seu trabalho sim, né? Mas o Derrick Henry correu não sei quantas jardas, tudo bem, mas isso não quer dizer nada, porque o que interessa no placar é ponto, né? E a defesa dos Patriots cedeu apenas 14 pontos. Foram 14 pontos no primeiro tempo do jogo. E no segundo tempo, o ataque não conseguiu produzir absolutamente nada. O ataque não conseguiu caminhar em posição para chutar um field goal com o Falk, que não é o cara mais confiável que tem. Mesmo assim, ele é um cara que tem sido constante nas últimas semanas e ele poderia ter marcado pelo menos um field goal. Os Patriots dariam uma vantagem momentânea para a equipe, não sei o que vai acontecer mais na frente, mas o ataque não conseguiu chegar em posição de field goal. Muitos problemas. E aí a gente vai começar a discutir várias situações. Desse jogo, vou destacar o quê?
A incompetência dos Patriots também. Incompetência dos Patriots total. Seu ataque. A defesa fez a parte dela. 14 pontos apenas para um ataque que é muito bom. Um ataque que tem uma média de 30 pontos com o Tannehill. Correu bastante com a bola? Sim, correu, mas não entrou na endzone. Só dois touchdowns. E também conseguiu o turnover. Conseguiu uma interceptação. Poderia ter mudado completamente o ambiente do jogo se o ataque também produzisse de acordo. E aí a gente vai discutir. O problema é só o McDaniels. As 3 chamadas de corrida da mesma forma, na linha de 1 jarda. Uma tentativa de corrida na primeira descida fazia sentido e aí você tem o Sonny Michel perdendo jardas. Na segunda tentativa, o Burkhead conquista de volta essas jardas e para a meia jarda, né, do touchdown. E aí deu a impressão que ele tinha chamado um sneak. A minha impressão é essa. E o Brady começa a fazer a leitura e vê que o cenário não é muito bom, talvez não fosse muito favorável a esse sneak e cancela. É só culpa do McDaniels as chamadas ofensivas, que de fato tem sérios problemas? Não, não é só problema dele. Até porque Tom Brady tem 42 anos e ele não ouve apenas o que o McDaniels fala e vai lá e faz e se deu errado. Ele não é um calouro. Ele discute o plano de jogo, o plano ofensivo, tudo com o coordenador ofensivo, com o Bill Belichick. Então todo mundo tem culpa nesse ataque, né? A gente percebe que o Brady teve uma queda de rendimento, normal. Não foi aquela queda do penhasco como previram no passado, mas caiu. Ele errou nessa temporada inteira alguns passes que ele não costumava errar, alguns passes próximos, foi um pouquinho impreciso em seus passes, perdendo um pouquinho do timing. É normal, a idade tá pegando. O trabalho de pernas dele não parece muito bom. Tem notícias até que ele poderia ter uma lesão. Eu acredito que ele estava lidando com lesão também. E ainda teve que trabalhar com o quê? Com o Edelman, olha, com sérios problemas físicos durante a temporada inteira. E um corpo de recebedores que não era o melhor com que ele já trabalhou, né? O Sanu chegou e não rendeu aquilo que se esperava. O Harry é um calouro ainda e perdeu boa parte da temporada. Talvez se ele tivesse pegado desde o começo da temporada, poderia ter sido melhor a situação dele. Sem confiança nos tight ends. Tem o Watson, que era o único tight end que de fato confiava. O Lacoste estava fora dessa partida também. Um jogo corrido que não se encaixou como se esperava, por problemas na linha, né? Você perdeu o Andrews ali na beira da temporada foi um problema muito grave, porque você perde seu center, você perde o cara que analisa bem a linha. Então a linha foi se recuperando, o time foi se recuperando como um todo, o ataque teve algumas boas atuações, principalmente na partida contra os Bills, né? Acho que foi a melhor atuação dos Patriots na temporada, pelo menos desde a semana 2, com toda certeza foi. Só que não dá para jogar culpa só no coordenador ofensivo. Ele não é ruim, tanto é que tem tanta gente atrás dele para ser o head coach. E aí a gente vai entrar na discussão do futuro do Tom Brady. A entrevista dele pós-jogo não ia ser ontem que ele ia falar que era o adeus dele. E eu acho que ele vai tentar voltar para mais uma temporada. Ele vai discutir com a família, vai ter toda essa situação, mas eu acho que ele vai tentar voltar para mais uma temporada porque ele também não gostou da forma com que as coisas se encerraram, né? Foi melancólico para um cara que teve uma carreira tão bonita. Acho que a permanência do McDaniels seria até importante para o Brady fazer mais uma temporada, porque ele não vai querer trabalhar com mais um coordenador ofensivo diferente no último ano, possivelmente o último ano da carreira dele. Ele quer um cara com quem ele tem confiança, com quem ele conversa, com quem ele conhece. E até a questão, a McDaniels também, o Brady teve que lidar com recebedores ruins, sim, e o McDaniels também, né? Então ele não podia exagerar, faz uma jogada mirabolante, porque ele conhece a capacidade de quem ele está trabalhando. Então ele tinha que fazer uma coisa mais feijão com arroz para ver se o ataque funcionava, então depois você vai incrementando esse prato. O que acontece com o Tom Brady? Eu acho uma besteira ele jogar por outro time, porque senão vai ficar aquela história aí, tá vendo? Quem era o sucesso era o Bill Belichick e o Brady é um quarterback de sistema, que muita gente fala. Eu não acho que o Brady seja melhor que o Bill Belichick, eu acho que a dupla funcione muito bem. E eu acho que o Brady não vai querer aos 43 anos tentar provar o contrário. Eu não acho um momento para isso. O contrato dele é muito bom porque prevê essa situação dele poder talvez sair. Eu não acho que ele vai querer sair. Mais um aninho, ele vai querer pensar. É um contrato que até protege a equipe do New England Patriots e protege ele também. Eles vão pensar muito bem o que vão fazer, ele vai conversar com a família dele, depois ele vai conversar com o Bill Belichick e vai ser decidido. Pode ser o fim da carreira do Tom Brady
e a última imagem que a gente vai ter dele em campo vai ser uma pick six, né, que foi o que aconteceu ali nos segundos finais da partida. Isso vai manchar a história dele? Nem um pouco. Vamos lembrar aqui a última partida de Dan Marino, né, Dan Marino que nunca conseguiu conquistar um anel de campeão do Super Bowl, é um dos melhores quarterbacks de todos os tempos, sem sombra de dúvida, é um cara que tem uma história inegável, mas a última partida dele foi uma derrota em playoffs no divisional do Miami Dolphins por 62-7 para o Jacksonville Jaguars, em que ele teve um passo para touchdown e 2 interceptações e um rate de 34. Então foi um jogo horrível, né? Ele conseguiu lançar 95 jardas, foi sacado 2 vezes. Um jogo horrível do Dan Marino, e isso apagou a história dele? Não, acontece, é situacional, é um jogo de equipe. E a equipe do Miami Dolphins tinha seus problemas naquela época, a equipe do New England Patriots esse ano ficou com muito evidente os problemas que ele tinha. Então acho que não vai apagar a história. Pode ser que na cabeça dele ele queira uma temporada, uma despedida mais honrosa e tente voltar para mais um ano. Mas, de maneira nenhuma, a última imagem vai ser a que vai ficar na carreira de um cara tão vitorioso como Tom Brady. Eu acho que ele volta ainda para mais uma temporada. Isso é bom? Não sei, porque ele já demonstrou sim queda de produtividade. Acho que ele vai precisar trabalhar mais. Então, talvez com esse mês a mais que ele vai ter de férias do que ele costumava ter, aproveita mais esse mês e aparece um pouquinho antes para os treinamentos lá em Foxborough. Pode, sei lá, dar uma ajuda aí, conversa mais com seus recebedores, trabalha mais com eles e acerta um playbook. Principalmente, participa da montagem do time. Defesa foi muito boa, o Special Teams sem ter o que reclamar desses dois setores dos Patriots, mas o ataque ficou longe. Mas talvez seja o pior ataque que eu já vi o Tom Brady trabalhar nesses 20 anos dele na NFL. Essa é a opinião, quero saber a sua, deixa seu comentário, curte o vídeo, assina o canal e aquele abraço.